E aí, nerdolas, aqui é Adiel K, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu cheguei trazendo uma notícia, dessa vez vinda dos quadrinhos. Nós vamos falar sobre a mais nova arma, na verdade a primeira de 3 armas novas que o Thor vai ganhar nos quadrinhos agora, na sua nova saga. A gente já conhece aquela imagem icônica do Thor carregando o Mjolnir, então é difícil imaginar ele com outras armas, sem ser, claro, o Stormbreaker que a gente já viu no cinema. Só que agora ele vai ter outras armas nos quadrinhos. Legal! Bem louco! E a gente ainda não sabe muito sobre elas, mas já dá pra deduzir algumas coisas e ver o que a gente pode esperar. Então, bora logo para esse vídeo pra gente tentar criar umas teorias do que pode acontecer. Você não pode esquecer de se inscrever no canal, deixa o like, você vai estar me ajudando demais, e ativa o sininho, senão o YouTube não vai lhe avisar quando chegar vídeo novo. Não vai, o YouTube é dessas, ele não vai lhe avisar, então você tem que ativar o sininho e deixar o like. Então, sem mais desperdício, bora pro vídeo. Bom, para começar, essa saga foi criada pelo Al Ewing, que foi o mesmo que criou a saga Hulk Imortal e toda a nova mitologia do Hulk. Ele agora é responsável pela saga Thor Imortal. O cara adora colocar imortal no nome das coisas. E eu vou falar hoje sobre a edição número 3, Thor Imortal 3, que foi lançada há pouco tempo. E nela nós podemos ver o Thor Odin-san, que ele é o novo rei de Asgard, e já é o novo rei de Asgard há bastante tempo. Ele tem que enfrentar vários desafios e nós vamos perceber que para esses novos desafios ele vai precisar de um novo arsenal de armas, mas logo a gente chega lá. Para começar, o Thor ele vai precisar lidar com um desafio bem preocupante, que é qual? Antes da gente chegar na parte da arma, vamos recapitular o que aconteceu nessa saga do Thor Imortal, um pequeno resuminho. Então, o Thor está precisando enfrentar alguns deuses anciões super poderosos que estão começando a aparecer. O primeiro deles, que é o que nós conhecemos até agora, é o Thoranos. Ele é um titã que tem a habilidade de controlar tempestades, e ele é o primeiro de vários outros deuses anciões que irão chegar, vindos de lugares afastados, meio que bem longe assim dos 9 reinos. Nós temos 9 reinos e esses deuses estão vindo de lugares mais longe, quase em lugares misteriosos que o Thor ainda precisa descobrir. E aí, durante um ataque desse titã Thoranos, eu não sei se é assim que pronunciar o nome dele, se eu estiver falando errado, comentem aqui embaixo, porque se for realmente essa pronúncia do nome dele, o nome dele é bem estranho. Mas nome de asgardianos, assim, de deuses, esses deuses de mitologia, normalmente são estranhos mesmo. Então, durante um ataque desse Thoranos à Terra, então nós podemos perceber que o Thor ele está sem ter o que fazer, então ele acaba usando os poderes dele de rei de Asgard, de pai de todos, para criar um portal que leva o Thoranos até o limite da existência. Que eu me lembre, o nome dessa habilidade que ele usa chama Todo Poder. Na verdade, tudo envolvendo os poderes do Odin-san tem todo no nome. Aí ele usa esse Todo Poder para poder mandar ele pro limite da existência. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só que ele sofre com as consequências. Ele acaba entrando num estado de sono profundo chamado Todo Sono. E durante esse tempo que ele estava nesse estado de sono, ele precisou ser levado para um lugar afastado dos seus inimigos, e ele começou a ser protegido pelos seus aliados e pelos seus guardas, pelo pessoal ali de Asgard, os seus súditos. Aí, durante esse estado dele de sono profundo, ele vai parar em uma outra realidade que é completamente controlada pelo Loki. Ele se encontra com o Loki controla todo esse lugar e ele comanda tudo como se ele fosse o contador de histórias da Marvel. E aí nós podemos ver um pouco dessa relação de amor e ódio deles como irmãos, mas nós também percebemos algo preocupante, que nessa realidade, onde ele está nessa dimensão, o Mjolnir ele não surte o mesmo efeito que em outras realidades. Ele meio que está diferente, está meio que não serve para muita coisa. Então nós acabamos descobrindo em toda essa brincadeira que o Loki, por incrível que pareça, ele está querendo proteger o Thor e preparar ele numa jornada do herói para que ele, quando ele acordar desse sono, ele possa enfrentar os deuses anciões que irão chegar. Aham, sei.
E aí que nós vemos, durante esse treinamento dele, ele tem que resolver alguns enigmas do Loki para poder fugir do local. Ele acaba deduzindo, ele acaba pensando assim, eu preciso, para enfrentar esses deuses, preciso de um novo arsenal, eu preciso de mais armas, 3 especificamente. E aí ele cria a primeira arma delas, que é como se fosse um machado chamado Tornod. É um machado muito poderoso e uma das armas mais afiadas da Marvel até agora. Ela é imbuída em energia, só que nós não temos muito mais detalhes sobre essa arma até o momento. Só o que nós sabemos é que é um machado super poderoso e que é a primeira de 3 armas que ele ainda vai fazer. Nós ainda não sabemos quais serão as outras 2. Talvez no momento que esse vídeo seja lançado, já tenham contado qual é a próxima arma, mas no momento que eu estou gravando, até agora nós só sabemos do machado. Mas, lembrando que esse machado pode acabar sendo confundido com o Rompe-Tormentas, que a gente vê no MCU. Mas lembrando que o Thor, ele não possui o Rompe-Tormentas nos quadrinhos. O Rompe-Tormentas, na verdade, é um martelo bem menorzinho. É um machado menor, do tamanho do Mjolnir. É tipo o Mjolnir versão machado, que pertence ao Thor versão alienígena, chamado Bill Raio Beta. O máximo que ele já teve foi um machado chamado Yai-Bjorn, que, se não me engano, também faz parte da mitologia do Thor. Então ele é um machado que realmente existe na mitologia nórdica. Mas o Rompe-Tormentas só existe para esse Bill Raio Beta. Ah, agora eu entendi! Então, o nome do machado, esse Tornod, ele significa basicamente a mente de Thor. E isso vai ser bastante importante para o desenrolar da história, o background dessa edição. Porque o Loki, ele está criando todos esses desafios e esses enigmas para o Thor ter que enfrentar. E infelizmente o Thor, ele não pode pedir a ajuda do Selbit, então ele vai ter que se virar. Então ele está tendo que resolver todos esses enigmas que tecnicamente estão se passando na mente dele. É uma outra realidade, mas vocês entenderam. Então provavelmente vai ter toda uma filosofia, uma questão de figura de linguagem com esse negócio do machado se chamar a mente de Thor. Provavelmente vai ter alguma coisa envolvendo esse nome. E o machado, ele foi criado usando os poderes do Pai de Todos. E ele recebeu o conhecimento do Pai de Todos, que é chamado de Todo Conhecimento. Que merda, hein? E por sinal eu achei isso bem ruim, de todos os poderes do Odin terem todo no nome. Só que ele é o Pai de Todos, tudo tem que ter todos. Tem o todo conhecimento, tem o todo poder, tem o todo sono, tudo é todo antes dos nomes. Mas continuando, chegando já no final da história, nós já sabemos, como eu acabei de falar, que essa é a primeira de 3 armas que ele vai ter que criar para enfrentar o Thoranos e os outros deuses anciões que estão para chegar. Mas a gente ainda não sabe quais são as outras armas que ele vai criar, mas o que nós já sabemos é que provavelmente ele não vai estar sozinho nessa batalha. Porque no final da história, na última página, aparece a Tempestade dos X-Men. E talvez ela vá fazer parte de uma possível tropa Thor, uma equipe Thor, alguma coisa do tipo. E uma coisa interessante que eu parei pra pensar é que nós temos ela, que o nome dela já diz Tempestade, e o Thor, Deus Trovão. Então será que essa equipe que o Thor vai formar para lutar contra os deuses anciões são personagens da Marvel que tem poderes elétricos, de tempestade, de trovões? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou é só uma coincidência que justamente a segunda personagem a aparecer para ajudar ele é justamente, ou melhor, a primeira personagem, nós temos ele, temos ela. Justamente ela é uma personagem que tem poderes de tempestades e raios igual a ele. E lembra que o Thoranos também é o deus ancião das tempestades. Então é muita coincidência, é muito raio, é muito trovão, é muita coisa. Então vamos ver qual será o próximo deus ancião, qual será o próximo membro que vai se juntar ao Thor nessa jornada. E o mais importante, qual será a próxima arma? Será um outro martelo, uma espada, uma lança? Eu torço para que seja uma espada, porque eu acho o Thor com espadas muito legal. Mas é isso que nós temos até agora na edição. Nós vamos ter que esperar a edição 4 para saber o que mais nós podemos deduzir desses deuses anciões, dessas 3 armas novas do Thor, e se elas vão ser tão legais assim como o Mjolnir. E o que nós podemos esperar dessa equipe Thor, que provavelmente vai ser, talvez não exista, talvez só vá aparecer a Tempestade.
Só que eu acho que realmente nós vamos ter uma equipe junto com o Thor. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E se o Thor vai conseguir desenvolver mais esse lado dele para conseguir decifrar os enigmas do Loki e conseguir fugir dessa realidade e acordar do todo sono. É só o que nós podemos fazer agora, sentar a bunda no sofá e esperar lançar o próximo quadrinho. Então eu vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui embaixo se vocês estão gostando dessa história do Thor imortal, desse negócio de ter mais armas, desses deuses anciões. Eu estou achando interessante, mas a parte que eu mais quero saber é quais são as outras armas. Isso pelo menos eles acertaram, de não falar de cara quais são. Aí deixa um ar de mistério. E não se esqueçam que eu vou estar esperando vocês para um próximo vídeo, ok? Fui!